vamos falar acerca das vestes do sumo sacerdote. As vestes são importantes porque são enfatizadas na Bíblia. Principalmente Êxodo 28, versículo 1 a 43. Deus dá instruções específicas em como fazer as vestes do sumo sacerdote de uma forma específica e ordena para que essas vestes fossem usadas unicamente pelo sumo sacerdote quando ele estiver a fazer os seus trabalhos. Vamos pensar nas vestes do sumo sacerdote e assim pensar nas vestes do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote eterno. Vamos ler a nossa passagem-chave em Êxodo, capítulo 28, versículo 3 a 6. Vamos ler de uma forma responsável, de ler o versículo 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido de espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Versículo 4. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrar o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, o linho fino. Farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmeralda. Esta é a palavra de Deus. No final do versículo 3, ele diz que façam essas vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. É como se sem esses vestes ele não pode ministrar diante de Deus. Também no final do versículo 4 diz que para me administrar o ofício sacerdotal. Desta forma, as vestes são importantes para administrar aquilo que é o ministério, o ofício sacerdotal diante de Deus. Eu oro para que tu e eu possamos receber essas vestes e usarmos na nossa vida hoje, na nossa vida de fé, para que sejamos qualificados a ministrar para Deus. Amém. Aonde encontramos estas vestes, vamos pensar nessas vestes. Antes de meditar nas vestes do sumo sacerdote, vamos pensar de várias vestes que aparecem na Bíblia. As vestes têm um papel preponderante naquilo que é a obra redentora de Deus. Podemos pensar nas vestes de Adão em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Depois que Adão pecou, a glória de Deus e a proteção de Deus foi tirada de Adão e Eva. Adão rejeitou a palavra de Deus, aquilo que é o brilho de Deus, a glória. E assim ficaram a sós e viram-se a sua própria vergonha. E eles souberam que estavam nus. E eles colocaram vestes de grandes folhas que não duraram muito tempo. E Deus fez túnicas de peles, os vestiu, e essas vestes foram chamadas de túnicas. A túnica de pele requer um sacrifício de animal. Isto prefigurava o sacrifício de Jesus, que era o nosso cordeiro. A túnica por nós. E expiação significa cobrir. A expiação significa cobrir, significa que Jesus cobriu os nossos pecados. Agora podemos pensar na túnica de José, que era também de muitas cores, que é também catonete. E foi Jacó, seu pai, que lhe deu esta veste especial, para mostrar que ele é o filho escolhido, que vai consumar a vontade redentiva de Deus. A sua veste fora rasgado e pintado com sangue, prefigurando a Jesus Cristo também, que seria quebrado e verteria o seu sangue.
Podemos também pensar na capa de Elias, que Elias usou para dividir o Rio Jordão. Esta era a túnica de poder. Mais tarde, no tempo de Jesus, a Bíblia fala de uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia, que tocou aos vestes de Jesus e assim fora curada. Então, esta é a veste de poder. E por assim, vemos a veste de poder para a cura de Jesus. Podemos olhar para as vestes de Jesus na cruz, de acordo com Gênesis 3, 23 e 24. Jesus tinha uma capa exterior e uma túnica interior. Jesus fora tirado a capa exterior e a capa interior. A capa exterior dividida em 4 peças e levada para lugares diferentes, representando os 4 evangelhos ou a palavra de Deus sendo espalhada para todos os lugares, ou 4 cantos do mundo. Mas tem a túnica que foi feita de uma única peça. Esta fala do chamado de Deus para a obra de Deus, que é sempre única. Estava no Jardim do Éden e partia-se em 4 rios. Jesus, a palavra de Deus, divide-se em 4 direções diferentes. Assim pode ter uma ideia de que a túnica representa a capa de Jesus, a obra expiatória de Jesus. Estas vestes representam o poder e o poder curativo de Jesus. Essas vestes representam o Evangelho e a palavra que cobre esta terra. E no fim, em Apocalipse, vemos o linho fino que é vestida aos santos de Deus. Estas são vestes que tu e eu precisamos encontrar e vestir espiritualmente. As vestes do sacerdote foram instruídas por Deus no seu desenho e propósito. Não foram feitas de acordo com o pensamento humano nem o desenho humano. E não de acordo com aquilo que nós possamos pensar que teria uma boa aparência. Em Apocalipse 19, versículo 8, vemos que esta veste dos santos representa a justiça dos santos, boas obras dos santos. Vestir-se desta túnica significa fazer as coisas ou aquilo que falamos. Se digo que estou usando aquilo que são vestes sacerdotais, significa que estou cumprindo com as tarefas sacerdotais. Então, como é que colocamos as vestes? É através do nosso estilo de vida, aquilo que fazemos. Quando dissemos que as vestes foram desenhadas e feitas de acordo com a vontade de Deus, e precisamos colocá-las de acordo com a ordem do desenho de Deus, significando que a nossa fé deve progredir e os nossos feitos devem seguir os desenhos da vontade de Deus. E não de acordo que eu penso que é mais estilo ou ficará mais bonito. Isso refere-se à maneira como fazemos as coisas nas nossas vidas. Esta é a nossa vida de fé. Agora vamos pensar no sumo sacerdote. Este é o sumo sacerdote. Vamos começar a lhe vestir. Ele deveria estar nu, mas como temos crianças e mulheres aqui, a primeira veste é chamada de calções de linho. Estas são suas roupas interiores. Esses calções deveriam cobrir a sua nudez. Vamos pensar nessas roupas fisicamente, mas na forma espiritual e na forma de colocar essas vestes. Porque de acordo com 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos o sacerdócio real.
para que sejamos aprontados a ministrar a Deus. O que precisamos fazer para que possamos ministrar a Deus? Precisamos colocar calções de linho fino. Para quê? Para cobrir a nossa nudez. A primeira coisa que fazemos ao chegar em Cristo, os nossos pecados devem ser cobertos. Os nossos pecados devem ser lavados. Isto fala do nosso primeiro passo, que é o arrependimento. Recebendo o sangue de Cristo para lavar os nossos pecados. Êxodo 28, versículo 42 diz: Faz-lhes também calções de linho para cobrir a carne nua, serão dos lombos até as coxas. O reverendo Abraham Pack é autor deste livro, fez uma grande pesquisa, fez várias combinações, pesquisando na Bíblia, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, para fazer com que estas vestes são exatamente como são descritas lá na Bíblia. Adão e Eva foram envergonhados e encontraram-se nus depois de pecar. E Jesus foi despido de suas vestes para cobrir a nossa vergonha. Nos vídeos de crucificação que assistimos, vemos uma peça pequena lhe cobrindo, mas a Bíblia diz que estava completamente nu. Ele tomou a nossa vergonha para que fôssemos cobertos. Versículo de referência Ezequiel 23, versículo 18. Depois de calções de linho, ele deveria vestir-se de uma túnica, que em hebraico é catonet. Ambos os calções e a túnica foram feitas de linho fino. Fino representa a pureza. Mesmo que estávamos na vergonha, em pecados, quando chegamos a Cristo, Ele nos purifica e nos tornamos puros diante de Deus. E toda a nossa vergonha é coberta com a pureza de Jesus. Apenas lombos, as coxas, mas agora todo o corpo. Este linho fino representa aquilo que é a justiça dos atos dos santos, ou as boas obras dos santos. Se você não sabia, deixa de dizer que eu e você, a Bíblia está clara que por nós mesmos, nos nossos próprios esforços, não podemos ser puros diante de Deus o suficiente. Isso só pode acontecer através do sangue de Jesus Cristo, através da graça pela fé e através do perdão disponibilizado por Jesus Cristo, que unicamente pode nos purificar. Se nós nos afastarmos do sangue de Jesus Cristo apenas um dia, apenas meio dia ou apenas um momento, nós somos cobertos com o pecado. Imediatamente precisamos nos achegar à cruz, nos achegar no sangue. A cruz significa ser lavados. Havia amigos, ou até eu, que dizíamos: por que tomar banho esta noite? Quando voltar para casa à noite, você precisa tomar banho. Os meus argumentos eram: por que tomar banho esta noite? Porque logo de manhã irei tomar banho. Não vê que é um grande argumento. Por que tomar banho? Por como ou irá suar durante a noite e vai precisar tomar outro banho logo de manhã. De alguma forma vou precisar tomar banho amanhã de manhã. O outro argumento é: por que você come agora? Porque amanhã vai comer. Porque mesmo comer agora vai sentir fome e vai ter que comer amanhã de novo. A questão: por que nos arrepender agora? Por que não acumulamos todos os pecados e arrependemos de uma vez? Precisamos colocar esta túnica, porque sem esta túnica não podemos colocar a outra túnica. A Isaías capítulo 64, versículo 6, dizia que as nossas obras de justiça são como vestes de imundícia. A nossa própria justiça é como essas vestes impuras. Precisamos destas vestes de Jesus
serem colocados em nós. E só podemos ser puros com as vestes de Jesus, não as nossas. Romanos 13, versículo 14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Algumas outras referências em Romanos 5, versículo 17 a 21, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 30, e Filipenses, capítulo 1, versículo 11, e 1 de Pedro 1, 1. E fala de cinturão que será feito por um bordador, porque a túnica é a única peça, e por assim ser, precisa de um cinto. As mulheres é que entendem melhor este assunto. A Bíblia diz que coloque o cinto, especialmente quando está para ir a um certo lugar fazer a obra de Deus. O material usado aqui foi o linho fino bordado, o azul, a púrpura e a escarlata. Isto representa tudo aquilo que nós precisamos para que nos tornemos santos, para que nos tornemos o povo de Deus. Eu chamo isto de ingredientes celestiais. Estas cores representam a pureza, representam o céu, representa a realeza, representa o sangue de Jesus. Assim colocamos as calções de linho fino que representam o arrependimento, pois colocamos a túnica de peça única, túnica de linho fino para cobrir todo o nosso corpo. Basicamente, o nosso corpo é purificado, as nossas ações são boas obras. Quando viemos a Jesus, recebemos o perdão pelos nossos pecados, as nossas vidas começam a mudar. Uma vez que as nossas vidas mudam para a sua justiça, o que vamos fazer é começar a fazer a sua obra. É por isso que precisamos deste cinturão. Depois do cinturão, há coisas que precisamos colocar de maneira que sejamos ministros de Deus. E este cinturão, às vezes, é chamado de cinto de atividade, porque a túnica é como um vestido, é difícil trabalhar com ela sem o cinto. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. No tempo da celebração da primeira Páscoa ou da instituição primeira Páscoa, Deus diz que comam com vossos lombos cingidos. Por quê? Porque ao acabar de comer, devereis andar. Deveria decorrer o êxodo. Para que possamos andar, nos movimentar, fazer a obra, precisamos colocar o cinto espiritual. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Agora, Deus quer derramar sobre você a sua graça e o seu Espírito. Para que possamos receber esta graça, precisamos estar em alerta espiritualmente. Precisamos cingir os lombos do nosso entendimento. Deus quer nos dar obras para fazer para que a sua vontade seja cumprida. E vai fazer isso para as pessoas que cingiram os seus lombos de entendimento. Mas quando formos complacentes, se formos preguiçosos e não sermos alertas, bebermos nos vícios deste mundo, estaremos confusos com várias doutrinas e ensinamentos deste mundo. Se assim acontecer, não estamos vestidos. Deus não pode fazer a sua obra através de nós. E eu oro para que possamos cingir os lombos do nosso entendimento. O tempo está chegando. Que tempo? O tempo está correndo, o tempo de fazermos
a obra de Deus. Precisamos nos apressar e cingir os lombos do nosso entendimento, para que possamos receber a graça e as bênçãos que Ele nos dá, para que possamos nos levantar e fazer a obra que glorifica a Ele e que Ele quer que nós possamos cumprir. Lucas 12, versículo 35 a 37. Esta passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 37, diz que sejais revestidos pela prontidão e mantenham as vossas lâmpadas acesas. Sejam como homens que estão esperando o seu Senhor quando Ele retorna. Ele está dizendo, estou voltando, por isso revestivos da retidão. Agora, o turbante na cabeça. O que isto significa? Apenas o sumo sacerdote usa o turbão, os outros sacerdotes usam apenas um capa. Misnafet é o nome do turbão em hebraico e significa cobrir ao redor. Faça com que a sua cabeça seja coberta ao redor. É feito de linho fino também, obra do bordador. Na parte frontal tem uma coroa de ouro com as escritas Kadosh Leawé, significando Santo do Senhor, ou santidade ao Senhor, santidade a Yahweh. Levítico capítulo 8, versículo 9 diz: colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele, como se grava um selo, santidade ao Senhor, ou consagrado ao Senhor, ou Kadesh Leawé, em hebraico. E este deve ser amarrado ao turbante com um fio azul, cobrindo a cabeça, e significando que cobrindo os pensamentos humanos, pensamentos da carne, quando estiver a ministrar diante de Deus. Sacerdotes são pessoas que se aprontaram para ministrar diante de Deus e devem ter suas cabeças cobertas com este linho fino que é a pureza de Jesus e este diadema de ouro puro. Ouro representa algo que não muda. Ouro representa a eternidade. O tabernáculo contém muito ouro porque representa a eternidade. Cobrindo a cabeça significa eliminar os meus próprios pensamentos e seguir a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. A testa significa o meu caminho, a minha adianteira. A primeira coisa que aparece quando eu estou andando. Nós dissemos, estou indo para aquela direção. Significa que a minha cabeça está virada para aquele lugar. O que me guia é a minha testa. O que deveria estar na minha testa é o propósito, destino, direção e o alvo da minha vida. Por isso que diz, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é o meu propósito. O meu alvo é a minha direção. Podemos revisar esses passos. O que é o primeiro? É calções de linho, que é o arrependimento. Segundo, a túnica, o que significa? Aquilo que são as nossas obras de justiça, seguindo o Senhor. E depois, o cinturão, estar pronto para fazer a obra de Deus. Quando estiver a fazer as obras de Deus, deve fazer de acordo com a sua forma de pensar. Não, de acordo com os pensamentos de Deus. O propósito de santidade ao Senhor. Assim se faz a obra do Senhor. Sobre a túnica, este azul, quando vê o azul aqui, você pode pensar que isto é do céu, é celestial. A cor azul representa os céus. É a cor do céu. Fala acerca de dimensões celestiais, ou esfera celestial. Sobre as minhas obras de retidão, ele o que coloca, ou aquilo que é celestial.
Eu penso que é glorioso que neste momento possamos receber esta veste sobre as nossas vidas. Éfode é o vestido, a roupa de éfode é a roupa vestida antes do éfode, sem nenhum desenho, apenas azul. São as nossas obras de justiça. Há um entendimento espiritual, uma compreensão espiritual, ações espirituais ou na nossa vida. É pouco comprido do que o próprio éfode. Vamos falar do éfode mais tarde. E é uma peça azul. O poder do sumo sacerdote e a autoridade. Azul também representa a vida e a vitalidade. Isso quer dizer, sobre as nossas obras de justiça que somos dados por Jesus também, ele vai nos cobrir com a vitalidade celestial e a vida e o entendimento da vida espiritual. Pomegranatas de azul e púrpura escarlata ao redor de todo o seu fim. Pode ver aí embaixo dessa veste. As romãs representam a prosperidade na Bíblia, espiritual e física, mas principalmente na ministração da obra de Deus. O transbordar, os frutos, a prosperidade. Tem sinos de ouro ao redor disto alternativamente. Estes sinos fazem barulho quando o sumo sacerdote está executando as suas tarefas. As pessoas que estão fora do templo conseguem ouvir o barulho destes sinos e são chamados de sinos de ouro. O sino o barulho desses sinos de ouro alegra não apenas a Deus, mas também ao povo fora, porque é um som de boas novas. É um som de boas novas, o Evangelho. Uau, o sacerdote está trabalhando, isso significa que os meus pecados estão sendo lavados. É o som da obra de Jesus. Eu oro para que enquanto fazemos a nossa obra, quando estamos a orar, o mundo possa ouvir o som de boas novas, que os seus pecados estão sendo lavados. Será que ouvimos boas novas na igreja ou apenas notícias ruins? Ouvimos mais pedidos de orações, e pedidos de orações muitas das vezes não são boas novas. Alguém está doente, alguém tem cancro, alguém se envolveu em acidentes. O que é tudo isto? Mas através de todas essas orações que resultem em boas notícias. Vamos praticar nas nossas vidas falar somente as boas notícias, muito mais do que as notícias ruins. Amém. E mais louvores saiam destes lábios do que reclamações. Amém. Enquanto compartilhamos os nossos pedidos de oração, também devemos compartilhar os louvores daquilo que aconteceu. Meus líderes, esta é a minha oportunidade de lhes fazer lembrar. Devemos dar relatórios de vossos acompanhamentos caseiros. Às vezes temos pedidos de orações. Aprecio porque através disso oramos para os nossos membros. Mas deveriam haver testemunhos também. Muitas vezes nos grupos de acompanhamento caseiro todo mundo fica intrigado porque no final todos somos entristecidos por ouvir coisas ruins que estão acontecendo com pessoas. Está cheio de pedidos de orações. Mas haja tempo de refrigério entre esses acompanhamentos, onde todo mundo louva então, dá testemunho, agradece a Deus por causa destes testemunhos. Isso resulta no encorajamento. O que segue depois é o éfode. Depois de todas aquelas vestimentas, finalmente podemos colocar o éfode. Éfode é provavelmente o mais
ou é o clímax. O propósito de colocar todas as outras vestimentas é para que seja capaz de se vestir com éfode. A vestimenta santa que o sacerdote precisa usar para poder administrar os seus ofícios é feito de ouro, de azul, de púrpura, de escarlata e de linho fino bordado, ou seja, tecido. Apenas o éfode do sumo sacerdote tem esta cor. O éfode dos outros sacerdotes é apenas linho fino e com a cor branca. Ele está vestido de éfode. Isso significa que este já é um sacerdote. Como nos Estados Unidos, a dizer, agora ele vive na Casa Branca. O que significa? Que ele tornou-se presidente. Para eles, a Casa Branca representa a presidência. O éfode representa o sacerdócio. Ele está cumprindo com as suas responsabilidades como sacerdote. O éfode era considerado tão importante como a própria Arca da Aliança. É que o núcleo de todo o templo era a Arca da Aliança. Todos esses vestimentos sacerdotais são como o tabernáculo. E a parte central dela é o éfode, assim como a Arca da Aliança. Sobre este éfode, ele coloca o cinto do éfode, assim como o cinturão dentro para fazer a obra de Deus. Foi sabiamente tecida para que fosse colocada sobre o éfode, com o mesmo material do éfode. Este é o Senhor que continua trabalhando na história da redenção. É isso que representa. E este éfode, o sumo sacerdote, é o éfode de Jesus Cristo. Isso significa que ele continua trabalhando. Jesus, quando chegou neste mundo, disse: o meu Pai ainda está trabalhando. E assim podemos ousadamente dizer que Jesus está trabalhando. Eu oro que possamos viver as nossas vidas para mostrar às pessoas que Jesus ainda está trabalhando para a expiação do pecado do mundo. 8. Peitoral do juízo. 8. Peitoral do juízo. O peitoral é quadrado. É 25,5 centímetros por 25, desculpe, é 22,5 centímetros por 22,5 centímetros. O mesmo comprimento e a largura, significando justiça e juízo. Deus é justo. 12 pedras preciosas para representar as 12 tribos. E isto representa o povo de Deus que está no coração de Deus. Lá dentro tem uma bolsa que tem 2 pedras que são chamadas de Uri e Tumi. Branco e preto. Estas pedras representam a vontade de Deus, são usadas para discernir a vontade de Deus e as coisas importantes no momento exato. Para a conclusão, vamos nos voltar para Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito
este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. O Senhor está voltando e ele vestiu-se de um certo vestido. O vestido representa seus feitos também. Precisamos entender corretamente estes vestidos para que entendamos quem Jesus é. Lembra-se, Jesus veio e as pessoas disseram: quem é você? E até João Batista chegou a perguntar: será que é você que esperamos ou precisamos esperar outra pessoa? Como é que Jesus respondia muitas das vezes? Ele dizia: olhem para o que estou a fazer. É disto que a Bíblia, o Antigo Testamento, profetizou. Fazer o coxo andar, para trazer a vida, curar os doentes. Ele diz que vejam o que estou a fazer. O entendimento desta vestimenta irá ajudar-nos a ver o que Deus está fazendo. Se nós vermos e entender o que Deus está fazendo agora, isto nos mostrará o tempo em que vivemos. Vamos nos voltar para outra passagem, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Diz que, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Estes são tipos de vestimentos que tu e eu precisamos fazer. O versículo 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Assim também nós colocamos este roupão, a calção, a túnica, o cordão, a túnica azul, aquilo éfode, o cinto, para que possamos ministrar diante de Deus, para que possamos vir na presença de Deus. Oro sinceramente e vos desafio a ajudar as outras pessoas a colocar estas vestimentas. Falarei disto mais tarde, mas quando estivemos na conferência dos pastores, havia um irmão que veio e alguém me apresentou dizendo que esta pessoa não tem casa. Os irmãos lhe pegaram na estrada, lhe lavaram e lhe vestiram. Quando pela primeira vez lhe encontraram, era difícil se aproximar dele por causa do cheiro. Ele não tomava banho e não tinha roupas novas. Agora lhe lavaram, lhe colocaram novos vestidos e está treinando para se tornar um ministro de Deus. Às vezes, quando vemos a vergonha de outras pessoas, quando sentimos o cheiro de outras pessoas, quando vemos a sua sujidade, começamos a apontar os dedos e voltamos para trás. Mesmo na igreja, quando vemos a vergonha das pessoas, nós fofocamos por detrás. Fazemos de tudo para divulgar, fazer saber por todas as pessoas o que está a acontecer. Precisa-se de um homem como este que podem pegar nessas pessoas, lavá-los e colocar roupas de linho fino e cobrir aquilo que é a sua vergonha. É isto que Jesus quer que nós façamos. Este é o caminho da cruz. Não apenas colocar vestidos para nós mesmos, mas assim que já estamos vestidos, a nossa vergonha já está coberta. Devemos dar mais um passo, cobrirmos as outras pessoas. A ordem de colocar essas vestimentas é similar ao entrar no tabernáculo. Aprendemos muito acerca do tabernáculo. Quando entra na porta, a primeira coisa que vê é o quê? É o altar para sacrifícios. E isto representa a cruz. Os nossos pecados são lavados, assim como aquele vestido de linho fino. Depois vai a bacia de purificação, ou seja, a bacia de água. E estas são as justiças, associativamente.
A ordem é semelhante ao entrar no tabernáculo, até a arca de aliança. O processo da santificação para estar diante da presença do Deus Pai. O arrependimento e a expiação, as boas obras dos santos, a justificação, a santificação e, por fim, o juízo. Oro eu com sinceridade para que eu e você possamos colocar estas vestimentas. É Jesus que nos oferece estas vestimentas. Vamos revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. E não paremos por aí, que sejamos capazes de revestir outras pessoas com estes vestidos, para que eles também sejam capazes de se apresentar diante do nosso Pai Celestial. Vamos orar. Amado Papai Celestial, te agradecemos por nos dar este tempo, enquanto pensamos nas vestimentas que deu aos sacerdotes para se vestirem, para que pudessem ministrar diante de si. Pai, queremos nos vestir destas vestimentas que foram removidas de Jesus. Ajuda-nos a te seguir, assim como Eliseu diz: dá-me dupla unção. E ao receber a túnica de Elias, foi capaz de fazer o mesmo que fez o Elias. Nós cremos que o Senhor Jesus nos deu a sua túnica para que possamos realizar as mesmas obras e tarefas que o Senhor realizou, segundo diz a sua palavra, expiando outras pessoas, cobrindo a vergonha de outras pessoas com a sua vestimenta. Por isso, Pai, ajuda-nos a entender esta palavra, para que ao voltar com o roupão com manchas de sangue, com a túnica embutida no sangue, possamos te reconhecer através de seus feitos e da sua palavra. Ajuda-nos a nos vestir destes vestes, para que possamos nos envolver na sua obra. Muito obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém.